Hoje você vai aprender, hoje eu respondo as suas perguntas, tá? E eu tô um pouco feliz aqui com esses memes na aba comunidade do canal, né? Então hoje eu respondo as suas perguntas, mas esse aqui foi engraçado, você há de convenhar, né? Eles pegaram uma areia, tá? E colocaram aqui como se fosse de volta para o futuro, né? Aí colocaram de volta para o mecânico, né? Maré que é um estouro de vendas, né? Então eu achei bem engraçado que eu tô rindo dessa história. Mas vamos lá, vamos lá. O canal aqui é para responder perguntas, para a gente falar sobre teorias da parará, pururu, conspirações, né? E também sobre modelos da Terra, enfim, aqui é o canal que a gente fala sobre praticamente qualquer assunto que seja do universo de Deus, de Jesus Cristo, que é o universo da era pré-diluviana, Nefilim, salvação, tudo mais que você conhece. Só que sem colocar essa pedra filosofal, essa pedra de 10 toneladas na sua costa, né? A salvação ela pode ser alcançada por qualquer pessoa, né? Então hoje eu vou responder as suas perguntas, mas é claro, né? Seu like, inscreva, ativa a notificação, semeadura do canal, e se quiser remover as amarras do sistema, tem um link na descrição. Não compre o Maré Turbo, tá? Brincadeiras à parte, vamos lá, vamos lá. Olha só, eu não vou dizer que o nome dele é esse, pode ser que seja, né? O canal escrito o nome Jesus Cristo, ele faz a seguinte pergunta: Humberto, fale sobre viagem astral, se há algum perigo em realizá-la. Desde já, obrigado por ler, Deus abençoe. Abençoe a todos os inscritos aqui do canal e os não inscritos também. Eu tô ligado que você me assiste e você não se inscreve por vaidade, né? Mas brincadeiras à parte, vamos lá. Viagem astral, será que isso é algo proibido pela Bíblia? Não é proibido. E muitos profetas faziam no passado e você pode fazer. Só que não é como te ensinam. Porque uma verdade no meio de milhares de mentiras continua sendo verdade. Agora basta uma mentira no meio de milhares de verdade para tudo aquilo ali ser invalidado como mentira. Então a única maneira de você começar a deturpar as coisas, deturpar um fato verídico, é você introduzir falsas mentiras. Por exemplo, a história republicana do Brasil, ela tem verdades, mas basta uma ou duas pinceladas ali de mentira para invalidar a história, tá? Eu, particularmente falando de história do Brasil, eu tô de saco cheio, tá? Político não é minha praia. Mas vamos lá, olha só. Viagem astral. Como é que você pode fazer a viagem astral? Qual que é o caminho que as pessoas trilham na viagem astral? 99% das pessoas que procuram fazer viagem astral procuram fazer a viagem astral sozinhos ou com guias espirituais, demônios, tá? Eu sei que é um linguajar muito chulo, né? Eu poderia falar axiomas, aions, guias espirituais, entidades, anunnakis, o que você quiser imaginar aqui. Mas o fato verídico se resume na Bíblia a maus espíritos, espíritos enganadores, que vão fazer com que você pense que você está conduzindo aquela experiência, mas é uma experiência puramente demoníaca. Se você falar no meio da viagem astral pelo nome de Jesus, se acorda na hora. Então tem o caminho que você trilha sozinho, tá? Que eu não recomendo. Por que eu não recomendo que você faça viagem astral sozinho? Porque olha só, vamos lá, vamos pegar pelo exemplo aqui que eu falei no canal um tempo atrás. O cara que criou Etidorpa, ou Etidorpá, que o cara ele fez a viagem ao centro da Terra, né, no ano de 1840, o cara fez através de uma viagem astral. Tá? Ele participou de uma seita secreta, não vou dizer o nome. Aí ele foi lá, fez uma viagem astral, ok? E através dessa viagem astral ele viajou o subsolo da Terra, e encontrou muita coisa interessante, escreveu, fez um livro de 400 páginas, mas no final o cara, clec, né? Então o que acontece? Viagem astral, e ele estava com guia espiritual, tá? Então viagem astral tem dois caminhos. Você nunca está sozinho nessa jornada, tá? Você pode acreditar em mim. Você pode trilhar tentando sozinho, e aí você está na influência dos demônios. Nós estamos no universo, numa realidade que o mundo já, quando Jesus Cristo disse o mundo jaz do maligno, você tem que entender que o mundo é o céu, a terra
e o subsolo da terra. Todos eles se curvando ao diabo. Então o mundo, realmente esse mundo aqui, o poste mija no cachorro. O homem de bem é massacrado e o vagabundo é elogiado. Então esse mundo é o mundo das trevas. Só está disfarçado, mas é o mundo das trevas. Então você tentar fazer as coisas sozinho aqui, isso só vai acabar dando errado. Agora, por que os pastores das igrejas evangélicas, alguns padres que são mais abertos para falar sobre esses assuntos, por que nenhum deles recomenda a viagem astral? Porque todo mundo quer fazer sozinho. Todo mundo quer fazer viagem astral sozinho. Vou colocar uma frequencinha aqui no YouTube, vou fazer uma meditaçãozinha, vou usar algumas pedras, vou fazer um não sei o quê, um incenso. Tudo isso destinado à obstrução da própria salvação. Agora, como é que você faz a viagem astral da maneira correta? Quando você fala a desolação... Por exemplo, Daniel. Daniel, quando fala sobre a desolação do mundo, ele fez o quê? Viagem astral. O Apocalipse do apóstolo... Não, coloca na sua cabeça. Quando João estava preso, e eu não lembro bem quem que era que estava escrevendo o livro de Revelações, depois eu vou colocar. Comenta aqui embaixo. Sério, João, ele estava o quê? Ele estava descrevendo pela boca o que ele estava vivenciando em outro local. Ou seja, viagem astral é quando você despluga do seu corpo e vai para outro canto, mas você tá ligado, seu espírito está ligado ao seu corpo, está fazendo uma viagem astral. O Apocalipse inteiro é uma viagem astral, sem brincadeira. Não vamos ser hipócritas de falar aqui. Agora, por que o Apocalipse de João ele é validado e a viagem astral de Etidorpa não é validada? Por quê? Porque um desses tem a tutela de Jesus. Um desses tem a tutela do Espírito Santo, que é a parte espiritual de Jesus Cristo. Né? Que a Igreja Católica chama de Espírito Santo, não é o próprio Jesus Cristo. Então o que acontece? Um desses tem a tutela do próprio Deus. Porque Deus protege, cuida e zela. E o outro não, o outro está o homem sozinho. Então o que acontece? Muitos profetas, Isaías, todos aqueles, João Batista, qualquer profeta que vivenciou uma experiência no céu, tá? Que o corpo ficou na terra, fez uma viagem astral. Só que, o que eles fazem? Eles, né? Olha só, olha o padrão bíblico. Eles falam o seguinte: Deus, mostra-me para mim o que vai acontecer com esse povo. Deus, mostre-me para mim o que eu preciso fazer para que o meu povo não peque. Deus, mostre. Então, o que é o padrão principal para a viagem astral? Eles pedem a Deus revelações. A verdade é essa. Então, todos eles pedem revelações. E aí você tem que entrar na Bíblia e pegar em Mateus, Marcos, Lucas, qualquer um que fala a descrição da vida de Jesus Cristo. Cristo mesmo diz: vós sendo os maus, sabe dar bons presentes a teus filhos, que dirá Deus, que é puramente perfeito e é benevolente. Então, se você pedir para Deus, para você visitar o inferno, visitar o céu, para você poder sair do seu corpo, para você entender alguma coisa, se você pedir, você o terá. Não duvide disso. Então a viagem astral verdadeira é aquela que é feita com a tutela de Jesus. E você não precisa de incenso, não precisa de uma ervita muito louca, não precisa de nada disso. Basta que você dobre o seu joelho e fale assim com Jesus Cristo: Pai, eu lhe peço em teu nome, para que me revele algum mistério dos céus, para que me revele a tua existência, para que me revele o que é o mundo espiritual, para que me revele a situação que eu estou passando agora, para que me revele essa dor que eu estou passando agora, o que está acontecendo, é uma batalha espiritual. Peça e você terá. Cristo mesmo ensina isso. Então a verdadeira viagem astral é feita dessa forma. Hoje mesmo, que você está me assistindo aqui, se você dormir, você que está me assistindo aí, tá com a perna para cima, eu sei que está assistindo com a perna para cima, mas você que está me assistindo aí, se você for dormir e você pedir a Deus para que Ele lhe revele alguma coisa, na tutela de Cristo, na tutela de Deus, Pai, eu lhe peço em teu nome para que me revele o que está acontecendo com a minha vida, você pode ter certeza que você vai sonhar com isso. E não será um sonho que você não consegue ter livre-arbítrio, porque a maioria dos sonhos você não tem livre-arbítrio. Você está vivenciando uma experiência, mas você não sabe o que está acontecendo ali. Agora, visão não, visão você tem livre-arbítrio. Você pode chegar no sonho, abrir e fechar a mão, você pode pensar, você pode olhar, você tem uma liberdade de mexer ali. E a viagem astral é um livre-arbítrio mais amplo ainda, porque deixa de ser sonho, deixa de ser visão, é uma experiência real e física em outra dimensão, em outro local. E na tutela de Cristo, por exemplo, sabe quem fez viagem astral? A Rebecca Brown. Rebecca Brown escreveu vários e vários livros sobre o mundo espiritual, sobre as conversas. Por exemplo, o livro Prepare-se para a Guerra, da Rebecca Brown, onde ela foi massacrada, foi morar na rua, e tudo deu ruim para ela.
ela foi lá e entrou no tribunal de Deus. Ela entrou no tribunal de Deus como? Se o corpo dela estava na terra. Ela fez uma projeção nos céus. E o que ela fez? A primeira coisa que a Rebeca Brown fez. Primeira coisa. Porque o tribunal de Deus é duro. Primeira coisa que ela fez. Eu peço ao Espírito Santo para que me guie o tribunal de Deus e para que o Espírito Santo interceda e fale por mim, para que eu não fale bobagem. Então ela já pediu a tutela do Espírito Santo, que é o próprio Jesus Cristo. Então essa é a verdadeira viagem astral. Se você pegar, por exemplo, eu nem sei se existe mais esse canal aqui no YouTube, o canal do Evangelismo Online, que ficava mostrando, né, experiências do Robert Atsushi, Kenzo Atsushi, que realmente existiram, foram pastores aí que fizeram evangelismo pelo mundo. O tempo todo os caras estão indo para o inferno, eles descrevem o que acontece no inferno, descrevem o que acontece no céu. Como é que eles conseguem descrever isso? Com tantos detalhes, porque eles estão sob a tutela de Deus, estão fazendo essa viagem astral. Existem falsas viagens astrais? Existem. É aquilo que eu falo. Se não tem a tutela de Deus, não tem a tutela do Espírito Santo, nem de Jesus Cristo, a viagem astral está a tutela de alguma outra coisa. O grande engano das nações, do ser humano, é como Salomão mesmo. Salomão, para mim, não era lá grande coisa, não. Vou te falar o porquê. Salomão, ele acreditou que ele aprisionou 70 e tantos demônios. Só que o demônio, ele é indomável. O demônio, ele não dobra o joelho. Ele é um anômalo, é uma anomia. O motivo do demônio ser condenado à eternidade e não ter mais chance de salvação, mesmo ele sendo vigente nesse mundo, é porque o demônio não se arrepende. Agora, um ser que não se arrepende, um ser que não se curva nem para a plenitude de Deus, você acha mesmo que ele se curvaria para Salomão? É óbvio que não. Então o que o demônio faz é enganar e ludibriar. Ele vai lá, se transmuta em seres de luz, axiomas, o que você quiser imaginar, meu amigo. O que tiver na sua realidade aí. Se transmuta, é bem sereno, bem calmo e vai lhe conduzindo. Que foi o que enganou Salomão no passado. Tá entendendo? O cara era dito como grande sábio, mas quando foi fronte a fronte com os demônios, tomou uma rasteira. Aí depois, no final, ele se arrependeu. Tudo bem, mas ele percebeu que ele tomou uma rasteira ali. Então, a viagem astral ela tem que ser feita com a tutela de Jesus Cristo. Não precisa de incenso, não precisa de frequência, não precisa de música, não precisa de nada disso. Basta que você dobre o seu joelho, peça a Jesus Cristo para que ele revele para você aquilo que você quer saber. Ore. Agora também, Cristo não é um garoto de recado. Se orou, vai dormir e no dia seguinte você já descobriu um mundo do universo. Não. Você tem que entender que tudo é o tempo de Deus. Às vezes demora uma semana, demora uns dias, mas se você pedir, você o terá. Pode ter certeza disso. Então é assim que se faz viagem astral. Eu mesmo, as minhas experiências que eu tive, por exemplo, que me converteram a ser cristão, foram viagens astrais. Porque eu estava dormindo e vivenciando uma experiência que não tinha nessa realidade. Por exemplo, o encontro que eu tive com Jesus Cristo, meu corpo estava na terra e meu espírito estava em outro canto. E isso me fez dobrar o meu joelho. Então toda experiência espiritual que você tem, que o seu corpo está num lugar e você está em outro, é chamado de viagem astral. Só que é aquilo que eu digo para vocês, uma verdade sempre será verdade. Mas uma mentira no meio de milhares de verdades, você já não pode falar que tudo aquilo ali é verdade. Basta uma mentira. Então o que eles pegam? Eles pegam um processo de profetas do passado, de homens devotos pela fé de Cristo, que tiveram visões e eles deturpam aquilo ali já para o mundo espiritual, do gnosticismo, de outras crenças, sincretismo e tudo que você pode imaginar. Ecumenismo, juntando o cristianismo com outras crenças aí. E aí vira até yoga, sem brincadeira. Então assim, tudo é feito pela tutela de Jesus Cristo. Se você quer ver o mundo espiritual, peça a Deus e Ele proverá. Eu tenho certeza absoluta do que eu estou falando para você aqui. Tá bom? Bom, espero ter respondido a sua pergunta, tá? Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar as notificações, semeadura do canal, tá? E se quiser remover as amarras desse sistema e o meu contato pessoal, tem um link aí na descrição, tá bom? Espero ter ajudado vocês. Fique na paz.